Você está no Duas Saídas e nós estamos na AmeriCup, a Copa América Feminina de Basquete, que vai acontecer, né? Já está acontecendo, se você estiver vendo o vídeo posteriormente, aí a estreia, né, das equipes. E é esse o assunto do vídeo de hoje. Já deixa o seu like, já comenta a sua expectativa aí, principalmente para a seleção brasileira. E vamos nessa, porque o vídeo vai ser, prometo que vai ser bem interessante, viu? Vamos destrinchar, né? Falar um pouco aí de cada seleção, falar, claro, da seleção brasileira, né? O elenco que vai e também, né, as chances do Brasil em mais uma Copa América. E esta edição da Copa América acontece no Chile, em Santiago, no Centro de Deportes Colectivos, e vai acontecer aí a partir do dia 28, indo até o dia 6 de julho. E um detalhe interessante é que a competição deste ano vai dar uma vaga direta para a Copa do Mundo, né, 2026, do ano que vem na Alemanha, e vai ser dada inclusive essa vaga para a equipe campeã. E aí você vai ter a equipe campeã indo direto para a Copa do Mundo, e aí do segundo ao sexto colocados vão ter aí vagas para os torneios qualificatórios, né, que vão acontecer também no ano que vem aí para a Copa do Mundo. Então, assim, para as seleções que vão disputar aí, inclusive o Brasil, é uma excelente oportunidade de aí garantir essa vaga para a Copa do Mundo, né? A gente vai ver posteriormente aí com a convocação da seleção. Isso também foi importante até para montar o elenco que vai jogar lá no Chile. São então 10 seleções participantes, né, dessa fase final. As qualificações vieram aí a partir dos torneios regionais, como foi aqui o Campeonato Sul-Americano, né, que passaram Brasil, Argentina e Colômbia. O Chile foi direto. E aí você tem, né, no grupo A, das 10 seleções, Brasil, Argentina, Canadá, El Salvador e República Dominicana. No grupo B, Estados Unidos, Chile, México, Colômbia e Porto Rico. 2 grupos então de 5 seleções, 4 vão se classificar para a próxima fase. Então é bem amigável, digamos assim, essa primeira fase, uma primeira fase de preparação, de ritmo, né, para muitas equipes. E eu espero que para o Brasil também seja. O chaveamento posterior, né, ele é olímpico, né, o primeiro do A contra o quarto colocado do B e por aí e assim vai, tendo então as quartas de final, avançando depois para a semifinal e final, que vai acontecer no dia 6 de julho. E aí, né, qual que é esse Brasil que vem para a Copa América? O time da Poki Chatman, que, com perdão do trocadilho, teve pouco tempo aí, né, ela em si para treinar a seleção. Basicamente, né, vai ser esse o grande momento dela com as jogadoras. Foram convocadas na lista final aí 12 atletas, bem divididas ali, né, com 3 armadoras, dá para se dizer, com 5 alas, as 4 pivôs ali. É lógico que varia muito ali no basquete feminino, mas esses são os nomes. Vamos lá. As armadoras: Bela Nascimento, que joga em William Mary na NCAA, a Alana, que joga no Corinthians, e a Cacá Martins, que joga no Sampaio. Alas: Catarina Ferreira, que joga em Oregon State, lá nos Estados Unidos, Tainá Silva, atleta do Sampaio, Manu de Oliveira, do César Araraquara, Vitória Marcelino, também do César Araraquara, e Ayla McDowell, que joga na USC, também na NCAA. Pivôs: Camila Cardoso, do Chicago Sky, na WNBA, Damiris Dantas, do Indiana Fever, da WNBA, Aline Moura, do César Araraquara, e Manu Alves, jogadora de Illinois, na NCAA. Vale lembrar que o Brasil defende o título, é um título obtido em 2023, inclusive que a Camila Cardoso foi a MVP da competição. E pode-se dizer que com esse elenco está entre os favoritos. É fato que está numa fase de reformulação, com algumas jovens aí marcando presença. Vamos até destacar aí a Bela Nascimento na armação, a Ayla McDowell nas alas ali, a própria Manu Alves como pivô. Eu diria que essas 3 são as mais jovens, né, do elenco. Tem ainda a Catarina na ala, mas já está com 24 anos, né, já está um pouco mais desenvolvida, embora na NCAA. Mas também é importante falar que o Brasil não é o único nessa Copa América que está em reformulação. Se você pega o elenco, a gente vai até falar um pouco das equipes aí, a gente pega o elenco do Canadá, dos Estados Unidos, né, que é completo de jogadoras
do Universitário, El Salvador, né? São times com muitas jovens, né, nesse processo de reformulação também. Ou, no caso dos Estados Unidos, né, de trazer caras novas. E tem um outro fator também muito importante para considerar o Brasil favorito. Apenas o Brasil dessa Copa América tem atletas na WNBA. A Camila e a Damires, né, atletas aí, uma do Chicago, outra na Indiana, que são elementos centrais, né, da equipe. E nenhuma outra equipe da Copa América vai ter jogadoras da WNBA. Isso já mostra um pouco do nível da seleção brasileira. Tem aí bons nomes que vieram da LBF, outras aí que são futuro na NCAA, mas o grande destaque é que tem duas atletas de nível já lá em cima, né? E principalmente a Camila Cardoso. E aí então vamos falar um pouco dos adversários do Brasil, né, no grupo A, começando com o grande adversário, ou um dos grandes adversários aí, a Argentina. Time do técnico Gregório Martínez, que cresceu, né, no cenário do basquete feminino, especialmente na última década, e vem de um título sul-americano, né, em cima do Brasil, inclusive. Uma primeira fase, a Argentina atropelou o Brasil, né, então temos aí um histórico recente aí do Brasil perdendo para a Argentina, embora não estivesse com o time completo e tudo mais. Aí perdemos feio da primeira fase, inclusive. E esse time da Argentina tem muitos nomes experientes, como a Meli Greter, né, armadora do Campinas, defendendo Campinas no segundo turno da LBF. Tem a Macarena D'Urso, também armadora. A Andrea Boquete, que é a ala. A Agostina Barani, que é pivô. Inclusive, todas essas jogadoras estiveram, né, no basquete espanhol nessa última temporada. A Meli Greter, inclusive, esteve no basquete espanhol antes de vir para Campinas. E, além delas, também tem um bom nome da nova geração argentina, que é a Florência Chagas. É uma ala que foi, inclusive, MVP do último sul-americano. Uma jogadora muito importante e que tem ganhado espaço nessa seleção argentina. Atleta, se não me engano, do Obras Sanitárias. O Brasil tem que ficar de olho. E aí a gente tem o Canadá, da técnica Nell Fortner, que tem um histórico já, né, de treinar a seleção dos Estados Unidos, no começo dos anos 2000, times da NCAA, times da WNBA, inclusive, se não me engano, o Indiana Fever. E o Canadá, na última década, né, ele ganhou espaço. Dá para dizer que o Canadá se tornou, na última década, a segunda maior força das Américas, superando o Brasil, né, inclusive em uma péssima fase da seleção e da CBB também, né, naquele momento. E ali, né, o Canadá venceu 2 Copas Américas em 2015 e 2017, disputou as 4 últimas Olimpíadas, coisa que o Brasil não fez. Então é um time que cresceu, né, nesses últimos anos, aí, últimas décadas. Agora, porém, passa também por um momento de renovação das suas referências. Entre as poucas remanescentes aí da equipe dos anos anteriores, né, tá a pivô Kayla Alexander, que joga atualmente no Valência da Espanha e liderou a última Copa América em rebotes. E essa nova geração tem muitas atletas da NCAA, assim como a brasileira, entre as quais a Delaney Gibb, armadora de 19 anos, de BYU, e que vem de boa temporada já no universitário, um dos melhores nomes aí da geração canadense, né, que está vindo. Tem também a pivô Filipina Kiei, jogadora importante na rotação do Oregon, da Universidade de Oregon, né, não confundir Oregon com Oregon State, que é o time da Catarina Ferreira, né, Oregon State. E, enfim, é um time em formação, talvez mais até que o do Brasil nesse momento. A gente viu o duelo entre Brasil e Canadá ali no Jogo das Estrelas da LBF, que é um time que ainda está se encontrando, mas que tem potencial. Pode ir bem nessa Copa América? Pode, mas talvez não seja o grande objetivo, né? Não seja o grande momento, né? O time está se construindo para crescer aí nos próximos anos. Quem sabe numa Copa do Mundo já obter um resultado bom, né? Mas eu acho que ainda está no início aí de projeto, de renovação nesse caso, né? Temos aí no grupo do Brasil também a República Dominicana, do técnico Alberto Zabala. Na teoria é uma seleção que não deve apresentar assim, grandes problemas, né, para as principais seleções aqui. Tem no elenco algumas jogadoras que disputam a segunda divisão espanhola, ali a Cesarina Capelã, que é uma jovem ala de 19 anos, ela também está no processo de maturação. Tem também a ala Mayra Andrade, que joga na segunda divisão espanhola.
E tem também o maior nome dominicano, né, no basquete feminino dominicano atualmente, que é a ala Esmeri Martinez, ou Esmeri Martinez, que jogou na primeira divisão da NCAA e foi a primeira dominicana, inclusive na história, né, a ser draftada na WNBA, né, pelo New York Liberty no ano passado, mas ela não chegou a jogar, né, foi liberada posteriormente e disputou a última temporada na Liga Francesa. Ela também vai tentar usar, né, essa Copa América para chamar atenção, para tentar retornar para a WNBA. Mas no geral, né, as dominicanas não devem ser problema para o Brasil. Tomara que não seja um problema para o Brasil. E aí o último nome do grupo, El Salvador, do técnico José Santana. A seleção, acho que de menor nível nessa Copa América. Tem ali poucos destaques, dá para dizer assim. Talvez a pivô Kim Villalobos, que joga em San Diego State, né, na NCAA, seja um nome interessante. Mas principalmente nessa equipe salvadorenha, eu diria que o grande nome é a ala Hillary Martinez, que foi um nome muito importante no Mieleiras do México, né, na conquista do Campeonato Mexicano nessa temporada, e foi também a principal pontuadora de El Salvador no último Centro Basket, né, que foi onde a equipe conseguiu essa classificação para essa Copa América. E também dá para destacar, né, que boa parte do elenco é composta por atletas de duas equipes da Liga Salvadorenha, né, o São Salvador, que é o campeão, atual campeão, e o vice, os Salvadorenhas. Agora vamos para o grupo B, começando com os Estados Unidos, da técnica Kara Lawson, e a grande seleção da modalidade, né, multicampeã, mas nesta edição da Copa América, e tradicionalmente até, né, em outras edições, é uma seleção que vem com um time jovem, composto somente, nesse caso, por atletas da NCAA. Atletas ali entre 19 e 22 anos, né, mas um time com jogadoras de grande potencial, né, como tradicionalmente é também. Se eu não me engano, na última Copa América, a Angel Reese, por exemplo, era uma dos nomes da seleção dos Estados Unidos, né, naquele momento. Até então, atleta da NCAA. E você tem, entre as atletas convocadas, pelo menos 3 jogadoras consideradas atualmente top 10 do próximo draft da WNBA, né, o draft 2026. A armadora Olivia Miles, de TCU, as alas Flo J. Jones, de LSU, e Gianna Nipkins, de UCLA. Tem a Hannah Hidalgo também, que é prospecto para o draft 2027, né, e um nome também muito comentado para o futuro mesmo do próprio basquete dos Estados Unidos, a Hannah Hidalgo, que joga como armadora por Notre Dame. Tem também a Regan Beers, que é pivô, jogadora forte, tem 1,93 m e que defende Oklahoma, e também está bem cotada para o draft 2026. Então, para os Estados Unidos, para a Copa América, é uma vitrine para essas atletas, né, do universitário. E sempre os Estados Unidos chegam fortes, né, para essa competição. Muitas vezes não vencem, né? O Brasil acaba aparecendo ali, mas é um time que chega forte, né, independentemente do elenco ser o principal, né, ou de atletas universitárias. É um time que, por conta, né, dessa utilização, né, das jovens e tal, é meio que uma competição para mostrar o que vem por aí, né? Lógico que tem outras formas de ver, principalmente para o draft e tudo mais, mas para o pessoal que acompanha, é uma competição que vai ter nomes ali para o futuro. Então já a pessoa começa a ficar mais próximo, se acostumar de alguns nomes aí, principalmente o pessoal que não acompanha o NCAA. E aí nós temos no grupo B também a Colômbia. Colômbia, do técnico Luiz Cuenca, é a seleção que, a meu ver, tem mais ganhado espaço no cenário sul-americano, colocando-se aí como terceira força por aqui e buscando avançar também, né? Apesar do cenário difícil do grupo B, né, o time tenta chegar mais longe e conta com nomes que quem acompanha a LBF já conhece. Na Colômbia a gente vai poder ver Manu Rios e Jennifer Munhoz, atletas do São José, juntamente com Mayra Caicedo, armadora, né, e grande nome do Sodier Mesquita nessa temporada. E você ainda vai ter nesse time a Yuliane Paz, eleita a melhor pivô no último sul-americano, a veterana Mabel Martínez também, que
defendeu Blumenau na última edição da LBF. Há também a ala Daniela Gonzalez, que joga na NCAA, né, mais um nome de futuro, atleta de South Alabama. E aí, falando em futuro, tem a jovem Meredith Werner, de 18 anos, que estreou na seleção principal aos 16, né, em 2022, e é talvez o grande nome aí para já uma nova geração aí do basquete colombiano. E entre os desafios colombianos e também da seleção estadunidense está Porto Rico, que tem um grupo muito interessante. Disputou as 2 últimas Olimpíadas, viu, Brasil? E foi finalista da Copa América de 21, 4º lugar em 23. E é um time bem interessante, tem uma ala de muita qualidade no ataque, que se chama Arela Girantes. Foi a 2ª maior pontuadora da última Copa América e que na Centro Basket teve média superior a 30 pontos por jogo. Realmente é uma jogadora que vai puxar muito aí a pontuação de Porto Rico. Ela atua atualmente na Liga Espanhola e é o grande nome de Porto Rico, né? Já tem sido nas últimas edições. Mas tem também a pivô Mia Hollingshed, jogadora que domina o garrafão, né? Atua na Turquia atualmente. Tem também a armadora Trinity San Antonio, que é um jovem prospecto aí da NCAA. E também um nome de experiência, né? Quando se fala em experiência e referência também, né, no basquete porto-riquenho, tem a Pamela Rosado, armadora aí de 39 anos. É um time que vale a pena ficar de olho, viu? Porque pode passar aí no caminho do Brasil nessa Copa América. E nesse grupo também tem o México, também um possível adversário do Brasil, né, numa fase seguinte. Nas últimas Copas Américas, o México tem sido uma seleção que fica entre o 8º e o 10º lugar. Para ter ao menos a chance de chegar a um qualificatório para o Mundial, vai precisar elevar aí o seu patamar, que agora conta com a técnica estadunidense Des Abeita. Tem um grupo experiente, né, com jogadoras que sempre aparecem nas convocatórias, nas competições do México no basquete feminino, né, a Hazel Ramírez, armadora, a Cláudia Ramos, ala, a pivô Miriam Lara, né, estão sempre presentes aí, pelo menos nos últimos anos das competições das Américas. E inclusive até a gravação desse vídeo, o elenco ele não foi divulgado, mas também tem a possibilidade de jovens aí ganharem espaço. E aí eu destacaria, por exemplo, as alas Gabriela Jaques, que joga na NCAA, né, por UCLA, e a Anisa Jeffries, essa no caso atuando no basquete mexicano mesmo. E claro, tudo indica que o México fique aí com uma das 4 vagas, quem sabe até cruzando com o Brasil numa fase seguinte. Vai depender muito do Brasil e do México também, né? E por fim o Chile, o time da casa, né? Mas que em meio ao cenário da Copa América tem muito a crescer ainda, né, para ser um time mais competitivo. Vale lembrar, né? Sul-americano leva para a Copa América, o Chile conseguiu essa vaga pura e simplesmente para o seu país sede. Vai ter, assim como teve no Sul-americano, o comando técnico do Christian Santander, nome muito experiente, né, no basquete feminino, já treinou a seleção argentina, já treinou o Sampaio na LBF, mas a seleção chilena ainda é um projeto a ser desenvolvido, né? O Chile ele nunca se destacou na modalidade, ou ao menos nos últimos 70 anos, porque teve ali nos anos 50, né, um vice-campeonato mundial, se eu não me engano, e agora tem uma nova geração que está sendo formada, né, e que teve uma primeira experiência já no Sul-Americano no ano passado, que deixou a equipe no 5º lugar, né, mas que na teoria, se não fosse disputado no Chile, a vaga não era do Chile, e então vai receber, né, vai ser a sede e vai tentar promover também a modalidade, né, dentro do país, dentro de Santiago pelo menos, né, onde vai acontecer, atrair mais garotas também para disputar, para jogar basquete, né, e desenvolver também a sua seleção. Acho que esse é o momento agora do Chile, e inclusive se avançar de fase já vai ser algo fantástico, inclusive inédito, né, para a seleção chilena, que nunca avançou das fases de grupos quando disputou a Copa América de basquete. Então é esse o cenário que eu vejo aí da competição.
com os dois grupos, né? Aí depois, é claro, a gente fala dos chaveamentos posteriores quando terminar a primeira fase. Mas o que eu vejo é que o Brasil, ele é candidato na primeira fase a terminar em primeiro no grupo A e avançar, quem sabe, conquistar mais uma vez o título. Eu acho que cobrar um título para Poki Chetman, na primeira experiência dela tal, pode ser exagero, mas pela situação do campeonato e tudo mais, não seria algo tão distante, não. O Brasil é um time que chega muito forte, com uma nova geração ainda se desenvolvendo, mas algumas dessas atletas já apareceram bem, né? Bela Nascimento, a Aidan McDowell talvez não apareça tanto por conta já de ter algumas jogadoras que acredito que vão chamar o jogo, como a Tainá, como a Manu, como a Vitória, botar a garota ali também, né, debaixo da asa, mas sabendo o potencial que ela tem. Enfim, eu acho que vai ser um campeonato bem interessante pra gente ver esse desenvolvimento da seleção brasileira com a Poki Chetman. E pra você, qual que é a sua expectativa? Deixa nos comentários, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e vamos nessa! Começando a Copa América Feminina de Basquete. A gente continua também aqui falando mais sobre a competição. Forte abraço, até a próxima!